51. Noite de The Mongols capítulo 412. O velho Will morreu? Autor: 10.000 calamidades incêndio. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. Depois que a espessa névoa branca se dissipou, Melissa olhou para a 23ª Avenida e suspirou. Era lá que ficava a livraria que mudou seu destino. Ela usava um longo casaco de couro, e suas roupas farfalhavam quando o vento desolado soprava. Melissa sentiu intensamente que a névoa branca repentina não se formou naturalmente, mas sim resultou do poder de um forte ser transcendente. Enquanto caminhava pela 27ª Avenida, ela avistou uma figura vestida de preto saindo apressada da livraria enquanto segurava um livro com força. Agora ela tinha certeza que essa névoa espessa não era formada naturalmente, em vez disso, causada por aquela figura vestida de preto. Um novo cliente da livraria? Ela se perguntou. Ao pensar nisso, o coração de Melissa começou a doer. Uma sensação de distanciamento, como se o tempo tivesse passado, tomou conta dela. Novos clientes haviam chegado e os antigos estavam indo embora para sempre. Seus cabelos ruivos flamejantes não estavam mais presos em um rabo de cavalo, mas sim curtos. Suas mãos estavam enfiadas nos bolsos do casaco de couro vermelho, e sua expressão já não era tão animada quanto antes. Era como se ela tivesse envelhecido 10 anos da noite para o dia. Desde a batalha na Avenida 67, ela usava os livros que lhe foram dados pelo dono da livraria para atingir velocidades de aprendizado extraordinárias que lhe permitiram ultrapassar os limites de classificação e compreender o poder de classificação suprema. Ela havia ascendido ao nível destrutivo e já havia adquirido um domínio parcial das leis. Nesse ponto, ela havia alcançado patamares do que seus colegas jamais alcançariam. Ou talvez até mais alto. No entanto, o preço que ela pagou foi perder seu pai para sempre. A secretária Tower mais uma vez a reconheceu como membro da família de um mártir e lhe ofereceu a oportunidade de se tornar uma executiva sênior, ao mesmo tempo em que afirmava seu talento e potencial. Melissa deu um sorriso amargo. Ela jamais imaginou que os seus familiares se tornariam mártires 2 vezes. Ela suspirou suavemente. A dor que sentira ao ouvir do tio Winston que seu pai havia morrido gradualmente se transformou em dormência. Ela cerrou os punhos e caminhou em direção à livraria. A confusão parecia uma algema pendurada em seu pescoço, e era uma algema que ela havia colocado em si mesma como se estivesse indo em direção à forca todos os dias. Talvez ela devesse buscar vingança, mas contra quem ela deveria se vingar? Winston disse que Will e seu pai morreram juntos, e que esse talvez tenha sido o melhor resultado. Melissa estava com dor e perdida. Ela não sabia o que fazer e, sem saber, seguiu para a 23ª Avenida. Quando a neblina se dissipou completamente, ela se viu em frente à livraria. Agora, ela realmente não tinha rosto para ver o Sr. Lin. Afinal, o dono da livraria já lhe dera uma chance de reverter o tempo e assumir o controle do campo de batalha. Ele dera uma chance a Melissa e ao pai, mas eles ainda assim falharam. Ela entrou lentamente na livraria. No mínimo, precisava se desculpar com o chefe Lin. Lin Jie estava delicadamente colocando o presente do homem de túnica preta na mesa quando sentiu que um cliente havia chegado e não pôde deixar de exclamar de surpresa. O dia estava tão nublado, mas havia 2 clientes hoje. Ele olhou para cima ansiosamente e viu um rosto familiar. Ah! Melissa! Lin Jie quase deixou cair o fragmento de pedra da vida. Seu cérebro altamente inteligente começou a girar rapidamente, e ele imediatamente se perguntou se Melissa tinha vindo procurar Giuseppe. Entretanto, Giuseppe havia dito antes que não poderia contar a Melissa que ainda estava vivo. Embora Lin Jie não entendesse realmente esse tipo de estilo educacional que Giuseppe usava com sua filha, Melissa realmente parecia ter crescido muito. Lin Jie examinou Melissa da cabeça aos pés. De fato, esta criança parece ter crescido em vários aspectos. Até seu estilo de se vestir está mais maduro agora. Melissa, você finalmente voltou. Lin Jie cumprimentou sua jovem cliente com indiferença. Chefe Lin. Melissa abaixou a cabeça. Seu cabelo ruivo, antes extravagante e esvoaçante, agora estava curto e liso. Desculpe, disse a garota com a voz rouca. Ah? Por que você está se desculpando comigo? Lin Jie franziu a testa enquanto refletia, aparentemente angustiado com aquele pirralho travesso. Será que ela realmente cresceu tão rápido? Ela já entende que a interação anterior comigo, me desafiando para uma queda de braço, foi um comportamento infantil e demonstrou falta de respeito por mim, um respeitado, autoproclamado, dono de livraria.
Ela não amadureceu um pouco rápido demais? Lin Jie ficou surpreso. Melissa levantou a cabeça cautelosamente e olhou para Lin Jie. Ao ver sua expressão severa e não obter resposta, Melissa não conseguiu dizer se o dono da livraria a perdoava ou não. Ela não conseguiu proteger o pai e ajudá-lo a escapar daquela batalha gigantesca, mesmo tendo contado com a ajuda do dono da livraria. Isso provavelmente decepcionou o chefe Lin, e ela deveria se desculpar. Pelo menos Wilde está morto. Melissa levantou a cabeça e disse com um pouco mais de determinação. Ah? O velho Will morreu? Lin Jie ficou completamente chocada. Quem te contou isso? Os olhos de Melissa se arregalaram e ela ficou tão confusa quanto Lin Jie. Não. Melissa inicialmente se sentiu culpada. Aos seus olhos, a intensidade da batalha na 67ª Avenida era brutal demais para uma criança como ela suportar, especialmente o confronto final entre os Supremos. Naquela época, ela não tinha presenciado pessoalmente a morte de Wilde. Para ser mais preciso, ninguém o fez. Nem mesmo José. Wilde realmente morreu. Aquele mago negro era extremamente astuto e, por não ter visto seu cadáver, Melissa não tinha certeza absoluta. Não sei se ele está vivo ou morto. Só queria confirmar, disse Lin Jie com sinceridade. Melissa. Deixa pra lá, não vamos falar sobre isso agora, disse Lin Jie, franzindo a testa enquanto colocava no chão o que estava segurando. Para ser sincero, embora Wilde tenha cometido atrocidades e se juntado a um culto, ele não machucou ninguém e era, na verdade, uma boa pessoa. Ele não deveria ter morrido, certo? Além disso, é estranho discutir se alguém está vivo ou não aqui. Mesmo que Wilde fosse tudo isso, ele havia presenteado Lin Jie, ajudado em seus negócios e podia ser considerado um amigo. Um amigo morrendo assim não era algo em que Lin Jie pudesse acreditar facilmente. Lin Jie pigarreou e perguntou, você veio me ver por causa do que aconteceu com seu pai? Melissa ainda estava em choque com o fato de Wilde ainda não ter sido eliminado. O Sr. Lin está me pedindo para verificar a mortalidade de Wilde. Ele está insinuando que Wilde ainda está vivo. Melissa cerrou os punhos com tanta força que suas unhas quase se cravaram na carne das palmas. Ela estava com dificuldade para respirar enquanto uma tempestade indescritível a invadia. Ela não conseguia aceitar o fato de Wilde ainda estar vivo. Eu sei o que aconteceu com seu pai, mas espero que você consiga superar essa tristeza, porque uma responsabilidade maior aguarda, consolou Lin Jie a jovem ruiva. O mais importante é deixar que os que partiram vejam seu crescimento para que possam descansar em paz. Melissa olhou para cima, deixando de lado o fato de que Wilde ainda estava vivo. Uma responsabilidade maior. Ele está dizendo que eu preciso matar o Wilde e vingar o pai? Mesmo que o chefe Lin não tivesse dito, eu ainda teria aceitado tal missão. Melissa respirou fundo. Vou deixar meu pai ver meu crescimento. Quero que ele saiba que realizarei o que ele não conseguiu e que terminarei o que ele foi incapaz de fazer. Melissa engasgou um pouco enquanto falava. Lin Jie assentiu. Boa criança. Noite de Demon Golds capítulo 413. Coração. A voz gentil de Lin Jie ecoou na cabeça de Melissa enquanto ela tentava ao máximo conter as lágrimas. Ela havia decidido não chorar mais na noite em que soube da morte do pai, mas agora não conseguia evitar as lágrimas quando alguém estava ali para confiar e lhe oferecer conforto. Chefe Lin. Com os olhos marejados, Melissa olhou para Lin Jie e perguntou cautelosamente, você pode trazer meu pai de volta à vida? Eu faria qualquer coisa, mesmo que custasse a minha própria vida. Que diabos? A sua própria vida? O Sr. Lin ficou surpreso e se perguntou se aquela jovem estava pensando direito e cogitando tirar a própria vida por causa da morte do pai. Então, ele balançou a cabeça rapidamente. Uma vida não pode ser trocada por uma vida que foi perdida. É algo simplesmente impossível. Melissa entendeu que o chefe Lin se recusou a ressuscitar José porque ela não tinha condições de pagar o preço. Esse era um resultado que ela já havia previsto. Ela desprezava a própria fraqueza e cerrou os punhos com força. O que a deixava mais furiosa agora era a possibilidade de Wilde ainda estar vivo. Se isso fosse verdade, significaria que o seu pai havia morrido em vão, e tudo pelo que ele vivera, incluindo seus ideais e sua vida, havia sido enterrado no fogo devastador. Teria tudo sido em vão e apenas trocado pela torre do rito secreto para chamá-la de sacrifício heróico. A raiva de Melissa queimava intensamente dentro dela. Lin Jie não pôde deixar de suspirar. Mentir nunca era bom. Giuseppe estava vivo e bem, mas teve que mentir sobre sua morte. Embora fosse uma mentira bem intencionada,
Ver Melissa com os olhos vermelhos e inchados fez seu coração doer um pouco. Ele não conseguia deixar de sentir que os métodos parentais de José eram muito rigorosos. Melissa, Linge a encorajou, com um sorriso gentil e uma voz suave. Os mortos não podem voltar à vida, mas você pode acreditar que milagres podem acontecer neste mundo. Melissa imediatamente olhou para cima, com os olhos arregalados enquanto olhava para Linge. Pense bem. O que seu pai mais gostaria de ver? Perguntou Linge, tentando fazê-la enxergar a luz. Melissa franziu a testa e refletiu. O que o pai mais gostaria de ver? Certamente seria ver a cabeça de Wilde rolar. Eu sei. É. Melissa estava prestes a responder, mas Linge levantou a mão para interrompê-la e disse com ênfase. O que seu pai quer é ver você crescer. Melissa ficou surpresa. Talvez quando você for maduro o suficiente e puder se sustentar sozinho, talvez um milagre aconteça, Linge sugeriu vagamente, e como se quisesse aumentar a credibilidade, ele pegou o fragmento de pedra da bruxa da vida. Você conhece a lenda das bruxas primordiais, Melissa? Linge mudou de assunto abruptamente. Este fragmento em minha mão é uma relíquia deixada por uma bruxa primordial há eras e representa a chama da vida. A arqueologia era como uma segunda especialidade para Linge, uma área impossível para ele não amar. Linge tinha grande interesse por relíquias antigas e pelas maravilhas que elas continham. O fato de este fragmento, após muitos anos de vicissitudes, finalmente ter chegado às suas mãos foi, de certa forma, obra do destino e um milagre. Olha, uma relíquia antiga deixada por alguém há milhares de anos pode ser vista por você hoje. Isso não é uma espécie de milagre? Disse Linge, com sinceridade. É um milagre do tempo e um presente do mundo. É como o destino, totalmente imprevisível, mas você tem que continuar acreditando e esperar o dia chegar. Os olhos de Melissa se arregalaram. Milagre. Chama da vida. A bruxa da vida. A primeira das 4 bruxas primordiais a cair. A bruxa que controla o ciclo da vida e da morte. E o chefe Lin está apenas brincando casualmente com esse fragmento aparentemente misterioso e poderoso. Melissa engoliu em seco. Se o chefe Lin estava brincando com o poder da bruxa da vida, isso significa que o milagre de que ele fala é ressuscitar o pai com esse poder? Mas, a condição para isso é o meu crescimento. Então, como posso crescer para testemunhar esse milagre de que você está falando? Melissa perguntou animadamente. Linge piscou e disse, isso só depende de você. Quanto ao seu crescimento, teremos que ver como se comportar, assim como estes fragmentos, onde há 3 no total e eu tenho 2 no momento. Quem sabe, talvez o destino me traga o terceiro também. Da mesma forma, quem sabe, talvez um dia seu pai também possa reaparecer na sua frente. Então é esse o caso. Quando os 3 fragmentos estiverem reunidos, esse será o dia em que o pai retornará. Melissa ficou animada e um pouco aliviada ao ouvir isso. Ela imediatamente começou a pensar em como se apresentar bem para agradar o chefe Lin. Vendo que Melissa ainda parecia confusa, Linge não pôde deixar de pensar em recomendar um livro a ela. Embora fosse bastante antiético recomendar um livro e ganhar dinheiro com alguém cujo pai havia acabado de falecer, parecia uma boa oportunidade para promover seus produtos. Assim, Linge se virou e tirou um livro da estante. Limpou a poeira da capa, que revelou o título, Coração. Leia bem este livro quando voltar para casa. Pode ser de grande ajuda, disse Linge com um sorriso gentil enquanto entregava o livro para Melissa. Melissa estendeu a mão trêmula e pegou o livro. O título dizia, A Vontade do Fogo. Embora este livro seja bastante simples, acredito que ele pode te ajudar muito. Mais importante ainda, acho que ele pode acalmar sua turbulência interior e te ajudar a entender as expectativas e o amor que seu pai tinha por você. Melissa quis abrir o livro imediatamente, mas Linge a impediu. Espero que você leia este livro com a mente calma. O ambiente aqui não é tão propício, aconselhou Linge, olhando para a porta ao mesmo tempo. Seu pai pode voltar com as lâmpadas para a nova loja se você ficar aqui por mais tempo. Melissa fechou o livro rapidamente. Desculpe, chefe Lin. Eu estava sendo ignorante e não respeitei este livro. Tudo bem. Vá rápido. Linge dispensou-a com um gesto. Então, quando Melissa estava prestes a sair, Linge gritou, o preço é $37. Melissa ficou momentaneamente atordoada, mas logo se recuperou. Este é o preço necessário. Então,
Ela rapidamente tirou $40 do bolso e se preparou para entregá-los ao chefe Lin, mas então retirou a mão. O chefe Lin disse $37. Então tem que ser $37. Um centavo a mais seria desrespeitoso com ele. Então, Melissa procurou por troco e entregou exatamente $37 para Lin Ji. Lin Ji só conseguiu esboçar um leve sorriso. Melissa saiu da livraria sentindo-se agitada. Para ser mais precisa, parecia que o destino a guiava cada vez que ia à livraria, e ela sempre ganhava muito. Melissa agora entendia que o chefe Lin poderia trazer seu pai de volta à vida, mas primeiro ela teria que mostrar seu valor. Já que é esse o caso. Melissa levantou a mão e uma chama vermelha surgiu em sua palma. Começarei tendo sucesso nas responsabilidades do meu pai. Melissa voltou para a Torre do Rito Secreto. A Torre do Rito Secreto já havia informado Melissa de que ela assumiria o posto de seu pai. Embora isso parecesse exagerado para alguém da sua idade, muitos membros da Torre do Rito Secreto já haviam testemunhado a força de Melissa em batalha, e ninguém ousou questionar essa ordem. Além disso, ela já havia oficialmente avançado para o nível destrutivo e havia passado na avaliação de nível da União da Verdade. Após vivenciar a feroz batalha na 67ª Avenida, a Torre do Rito Secreto passava por uma onda de mudanças após incontáveis cavaleiros se sacrificarem em batalha. Agora, a reestruturação e a reorganização eram as principais prioridades da Torre do Rito Secreto. Torre do Rito Secreto. Tendo sido promovido ao Grande Cavaleiro Radiante, Greg estava em seu escritório mal iluminado, o brilho azul de um display eletrônico iluminando seu rosto enquanto ele digitava em seu teclado. Uma linha apareceu na tela traço. Você assumiu com sucesso todas as permissões da Grande Cavaleira Radiante Lanceira Escarlate Vivian, como principal agente secreto que monitorou e investigou as intenções do chefe Lin enquanto a batalha se desenrolava. Greg foi promovido ao posto de Grande Cavaleiro Radiante após a guerra, substituindo a falecida Vivian. Knight Vivian era uma pessoa realmente ótima. Depois de obter as permissões de Vivian, Greg teve que lidar com o acúmulo de tarefas e viu os registros de operações anteriores desta conta, que incluíam alguns casos de ajuda a Giuseppe com trabalho de inteligência. Vivian não tinha realmente uma reputação de força entre os grandes cavaleiros radiantes, mas ela se destacava em charme pessoal e capacidade de comando. Além disso, havia rumores de que esta heroica e valente cavaleira tinha uma certa afeição pelo professor Giuseppe, embora este permanecesse leal à sua falecida esposa, com um amor tão profundo quanto o oceano e tão imutável quanto as estrelas no céu. Mas no final, ambos pereceram juntos no cumprimento do dever. Greg se sentiu inquieto e estava prestes a fechar a interface quando de repente viu uma linha bem no fundo. Inquérito. Feitos relevantes do Grande Cavaleiro Radiante Daria. Greg ficou atordoado. Daria era o nome da falecida esposa de Giuseppe. Ela estava investigando um rival amoroso. Mas isso é muito detalhado. Greg clicou e viu informações detalhadas e registros que incluíam datas e horários. De repente, seu olhar parou e ele viu uma informação sobre o dia em que Daria faleceu. A negligência da divisão de logística levou a um ataque bem-sucedido do inimigo. Isso não está certo. Quando voltei para a divisão de logística organizando informações, certamente vi que a escala de serviço estava completa naquele dia, e ninguém foi punido por isso. Mas quando Greg procurou de acordo com o que lhe lembrava, ele encontrou falta de informação. Noite de Demon Golds capítulo 414, convite para chá 5 Uma União da Verdade. A Torre do Rito Secreto não era uma organização governamental. Em todo Nurzin, ninguém além da administração central do Distrito Central poderia se tornar governamental. No entanto, a administração central tinha uma postura bastante favorável a organizações como a Torre do Rito Secreto e a União da Verdade. Desde que suas ações fossem benéficas para o desenvolvimento de Nurzin e estivessem dispostos a ajudar a administração central a qualquer momento, tais organizações tinham permissão para existir. Essa parte também revelou completamente o atual declínio da administração central do Distrito Central. Um indivíduo transcendente tinha o direito de decidir seu próprio caminho. Se passasse por um teste comparável ao inferno, ou nascesse em uma família nobre, poderia trabalhar na administração central e proteger Nurzin como um ser transcendente. Claro, se alguém estivesse alinhado com os objetivos da União da Verdade da Torre do Rito Secreto, também poderia escolher se juntar a essas organizações. A Torre do Rito Secreto era a maior organização além da administração central, com uma postura pública de usar a dedicação dos cavaleiros para proteger sua casa, Nurzin.
Greg não nasceu nobre. Rezava a lenda que a avaliação da administração central não era realizada há séculos, e que a administração central havia sido corrompida por nobres há muito tempo. Assim, o jovem e excepcional Greg planejava ingressar na Torre do Rito Secreto desde o início. Seu objetivo também era conquistar o glorioso e antigo título de cavaleiro. Greg rapidamente analisou as informações de Vivian. Era da natureza humana bisbilhotar, e ele inicialmente queria ver o que acontecia entre Vivian e Joseph, tentando descobrir se havia algum segredo de amor entre os dois. Mas então ele viu, dados faltando. A Torre do Rito Secreto era oficialmente reconhecida como a maior organização em Norzin, com um grande efetivo e um sistema gigantesco. Cada missão, cada dia, seria registrado com precisão por alguém. Então, como poderia haver informações faltando? Além disso, esta é claramente uma rotina de tarefas que eu já segui antes. Greg franziu a testa, confuso, e recostou-se no sofá de couro mácio, mas não relaxou nem um pouco. Será que a grande cavaleira radiante Vivian também investigou a causa da morte da grande cavaleira radiante Daria? Alguém havia deletado especificamente aquela escala de serviço. Greg sentiu como se estivesse apenas descobrindo a ponta do iceberg. Persistente, ele se esforçou ao máximo para se lembrar da rotina de trabalho que havia cumprido naquele dia, cerca de 10 anos antes. Suas mãos estavam no teclado enquanto o brilho azul da tela iluminava seu rosto. Como um grande cavaleiro radiante agora, seu nível de autoridade era significativamente alto. Assim, ele se esforçou ao máximo para se lembrar do conteúdo dos documentos que havia organizado naquela época. Lembro-me de que havia um funcionário da divisão de logística chamado Reid que estava de plantão. Greg imediatamente procurou ao se lembrar do nome de Reid. Um rosto um tanto comum e familiar apareceu imediatamente na tela, mas na coluna ao lado das fotos estava a palavra, falecido. Greg engoliu em seco. O pessoal da divisão de logística não deveria estar na linha de frente, então como ele pôde morrer tão facilmente? Greg percebeu a pista e rapidamente procurou por funcionários da divisão de logística que tivessem morrido ou deixado seus empregos nos últimos 10 anos. Houve um total de 10 mortes e 17 renúncias. E surpreendentemente, daqueles que se sacrificaram, todos morreram há 10 anos. Os olhos de Greg se arregalaram enquanto ele examinava a agenda daquela época mais uma vez, simulando os resultados. Todos eles tinham morrido. Os 10 membros da divisão de logística que morreram participaram da missão em que Daria se sacrificou. Os registros mostram que o motivo do sacrifício de Daria foi a falta de pessoal na divisão de logística, mas todos esses 10 membros estavam presentes naquela missão. O dedo de Greg tremia enquanto ele digitava no teclado. Não foi coincidência, foi obra de alguém. Outra semelhança entre esses 10 funcionários da divisão de logística era que aqueles com família eram registrados como mártires que se sacrificaram e suas famílias foram indenizadas, enquanto aqueles que eram solteiros e não tinham família registrada foram considerados como tendo mortes anormais. Ao tentar investigar as causas de suas mortes, Greg descobriu que muitas informações estavam faltando ou incompletas. Por exemplo, um paciente que teria morrido de doença pulmonar não tinha provas médicas, nem registros hospitalares de sua internação. Essas 10 pessoas foram condenadas à morte, e todos eram cavaleiros justos da Torre do Rito Secreto, assassinados. Ninguém desejaria matá-los, então só poderia haver um motivo para suas mortes. Greg colocou o cursor sobre a foto de identificação de uma mulher ruiva, a grande cavaleira radiante Daria. O inimigo só poderia estar dentro da Torre do Rito Secreto, o que significava que Daria havia descoberto algum segredo grave ou tinha um motivo para não ter escolha a não ser morrer. E para garantir que ela morresse sem deixar vestígios, esses 10 cavaleiros da divisão de logística também foram mortos. As mãos de Greg ficaram bambas. Havia mesmo alguém na Torre do Rito Secreto capaz de matar um grande cavaleiro radiante sem que ninguém percebesse. Espere um minuto. Tudo é registrado sempre que consulto informações, assim como aconteceu com os relatórios de inteligência e como as buscas de Vivian têm um histórico. Minhas ações também foram descobertas. Isso é ruim. Greg murmurou silenciosamente para si mesmo enquanto se preparava para desligar o computador e ir para casa a pensar em um plano. Toque toque toque. 3 batidas ásperas foram ouvidas na porta, causando arrepios em toda a pele de Greg. Ele olhou para o relógio em sua mesa, mostrando que era pouco depois das 4h30, o que era bem além do horário normal de trabalho da Torre do Rito Secreto. Greg, de nível pandemônio, levantou-se lentamente e rapidamente digitou algumas palavras para outra chama sagrada indomável,
A cavaleira Melissa. Mas, como esperado, a mensagem foi interceptada. Esses caras não estão um pouco rápidos demais? Não é de se admirar que ninguém tenha descoberto a causa da morte do grande cavaleiro radiante Dara por tantos anos. Franzindo a testa, Grego se levantou da cadeira e foi até a porta. Abriu e viu um homem de cabelo ralo parado do lado de fora, este último meia cabeça mais alto que Grego. Grego olhou para o distintivo em seu peito, que parecia representar um homem amarrado como se tivesse sido pego. Esta era uma divisão diretamente subordinada ao Conselho de Anciãos. Greg não pôde deixar de sorrir amargamente. Ele ainda estava tentando adivinhar quem, dentro da torre do rito secreto, tinha o poder de matar um grande cavaleiro radiante. Agora, ele nem precisava pensar para saber a resposta. Aconteceu alguma coisa? Greg perguntou, mesmo sabendo o que estava por vir. O homem olhou para o corredor vazio e sorriu. O Conselho dos Anciãos deseja vê-lo. Para um chá. Isso significa que a morte anormal do grande cavaleiro radiante Daria está relacionada ao Conselho dos Anciãos. Do que você está falando? Estou aqui apenas sob as ordens do Conselho dos Anciãos e não sei de mais nada, disse o homem calmamente, como se fosse um robô. Grego olhou novamente para a tela brilhante do computador. Desde o momento em que começara a investigar a causa da morte da grande cavaleira radiante Daria para questionar as mortes de funcionários da divisão de logística, ele começara a suspeitar que a morte de Daria estivesse relacionada aos assuntos internos da torre do rito secreto. Não havia se passado nem meia hora desde que começara a investigação e alguém já batia a porta. Greg respirou fundo. O misterioso conselho de anciãos dentro da torre do rito secreto, que ele só vira uma vez, no dia em que foi condecorado o grande cavaleiro radiante. Como ele desejava que esse convite fosse apenas para lhe dizer que tudo não passava de um mal-entendido e que havia uma razão razoável para a morte de Daria. Noite de Mongols capítulo 415. Que coincidência, Maria sempre queria puxar a frente de seu jaleco branco, só para perceber que não estava usando seu jaleco habitual, mas sim uma roupa normal. Ela passou praticamente a vida inteira em laboratórios, então usar outras roupas além do jaleco branco era raro. Ela havia dedicado toda a sua vida à união da verdade, mas hoje iria ver uma pessoa especial. Maria esfregou o fragmento de pedra no bolso e pôde sentir a forte força vital que emanava dele. Como alguém bastante comum, que frequentemente encontrava obstáculos, Maria estava ansiosa por uma descoberta. Ela acabou optando por ir para o distrito inferior para ganhar experiência, finalmente conseguindo resistir à contaminação, fazer uma descoberta e obter o fragmento da bruxa da vida. Este pedaço tinha sido sua coragem e segurança. Foi confiando neste fragmento que ela conseguiu sobreviver nas profundezas do distrito inferior, infestado de contaminação. Com seus longos cabelos negros caindo pelas costas como uma cachoeira, Maria empurrou os óculos para cima. À sua frente estava a Avenida A23. Ela ficou ali, com as mãos nos bolsos do blusão cinza, enquanto olhava para a livraria decadente que nem sequer tinha uma placa. O chefe está sentado no balcão conversando com uma garota que, segundo informações, deveria ser assistente do dono da livraria ao mesmo tempo, também líder da Fé do Sol. Chefe Lin, a nova loja foi pronta e eu posso ir oficialmente até lá hoje, disse Muen. Lin Ji assentiu, informando-a de algumas coisas que ela precisava anotar e lembrando-a de ter cuidado no caminho. Maria ficou do lado de fora da porta e só ouviu o final da conversa. Parecia bastante normal. Mas quando ela pensou nos relatórios de inteligência mencionando que a nova filial já estava ocupada por um grande número de seguidores de alto nível da Fé do Sol depois de estar aberta por um dia, Maria não pôde deixar de sentir que isso era bastante ameaçador. Muen finalmente assentiu e saiu da livraria. No momento em que se virou, seus olhos calmos encontraram os de Maria. Naquele momento, o corpo inteiro de Maria enrijeceu como se ela tivesse visto um céu noturno escuro e antigo. Ela permaneceu imóvel, mesmo depois de Muen tê-la ignorado completamente. Um calor de advertência emanava do fragmento aninhado em sua palma. Viu algo que lhe agradou? Já que está aqui, por que não entra e dá uma olhada? Você está parado na porta há um tempão. Lin Jie veio originalmente fechar a porta, mas não esperava ver alguém do lado de fora. Como você já está do lado de fora da minha loja, significa que é meu cliente. Seguindo esse princípio, Lin sorriu e abriu mais a porta. O corpo tenso de Maria relaxou, embora sua confiança e seu ar originais tivessem sido enfraquecidos por seu breve encontro com Muen. Para poder manter esse nível de poder para si,
O dono da livraria talvez fosse ainda mais poderoso do que ela imaginava. No entanto, Maria não era de temer a força. Ela ousava encarar os desafios de frente, fosse indo para o distrito inferior ou indo à livraria hoje. Como presidente da União da Verdade e como família de Old, havia algumas coisas que ela precisava descobrir. Então, Maria se adiantou e foi até o dono da livraria. "Olá, senhorita. Você quer comprar alguns livros?" perguntou Lingia com um sorriso brilhante. Maria olhou ao redor da livraria, respirou fundo e retribuiu um sorriso. "Sou da União da Verdade e ouvi dizer que o chefe Lin, o dono desta livraria, é bastante experiente, então vim visitá-la." Lin ficou surpreso com o número crescente de membros da União da Verdade que visitavam sua livraria. Ele se perguntou quem estaria espalhando a notícia e o elogiando até os céus. Enquanto pensava nisso, percebeu que só podia ser Andreu. "Ah, eu só estava ajudando ele com algumas pesquisas sobre alquimia, mas espero que mais de vocês venham." Lingia imediatamente dispensou o comentário modestamente. "Eu apenas li alguns livros a mais do que os outros." Esse elogio é exagerado. "O chefe Lin está sendo modesto demais", disse Maria, fingindo um sorriso. "Foi meu sobrinho, Old, que disse que se transformou completamente depois de receber seus ensinamentos uma vez." A estranha transformação e os poderes de Old eram muito semelhantes aos daqueles seres afligidos no distrito inferior. Este Lingia estava definitivamente conectado de alguma forma ao distrito inferior. Lingia riu baixinho e respondeu humildemente: "Old tem um talento natural. Eu apenas o orientei e ele já fez um progresso notável." "Ah, então esta é a tia de Old, a chefe da União da Verdade que estava em reclusão. Ela não pode estar aqui para buscar reparação. Então ela está aqui por outra razão. Vou apenas elogiar o primeiro e espero que a surra que ele levou quando veio tentar assaltar minha loja seja esquecida." Assim, Lin Jie disse, "O fez um progresso tremendo no último semestre e acredito que isso esteja relacionado ao seu novo amor pelos livros. Você também se interessa pelos livros que ele está lendo? Por que não compra um e vê como vai?" "Não estou aqui para comprar livros", disse Maria, dando uma olhada na prateleira atrás do dono da livraria. Para ela, parecia um vórtice sem fim que abalava sua alma. Ela percebeu que o truque do dono da livraria era dar livros que continham imenso poder àqueles que ele selecionava. Os escolhidos não conseguiram resistir ao desejo de poder e aceitaram os livros, mas naquele momento, também foram consumidos pelos livros e se tornaram seguidores do dono da livraria. Era uma armadilha inteligente, onde as pessoas voluntariamente ficavam presas no anzol. Ela se virou rapidamente, não querendo se deixar levar pelas palavras do dono da livraria. Parecia que ela não conseguiria sustentar aquela discussão verbal. Maria, inconscientemente, fechou os zíperes dos bolsos. Era hora de contar a ele de quem era a proteção que ela havia recebido. "Há algo mais que você gostaria de falar?" Lingia perguntou, cético. O canto dos lábios de Maria se curvou levemente enquanto ela lentamente tirava o fragmento de pedra do bolso. "Você provavelmente sabe o que é isso, certo?" Um brilho frio passou pelos seus olhos. Em sua mente, ela já havia previsto a expressão de choque e pânico no rosto de Lingia ao ver o símbolo que pertencia à bruxa da vida. Afinal, em todos os sentidos, a bruxa da vida era sua inimiga natural. Se ele realmente veio do distrito inferior, então aquele fogo aceso na escuridão era a luz que poderia dissipar a corrupção. Maria gradualmente despertou o fragmento injetando poder nele, e esse poder pulsava como uma batida de coração, deixando-a ainda mais excitada. Lingia piscou 2 vezes quando viu este fragmento muito familiar e seu sorriso congelou. Maria zombou em seu coração e ficou muito satisfeita ao ver o sorriso falso de Lingia se despedaçar como uma máscara. "Ah, na verdade é isso." Lingia ficou surpreso por um momento, mas então seus lábios se contraíram e ele continuou, "Que coincidência. Eu estava conversando com um cliente ontem e ele disse que esse terceiro fragmento poderia chegar até mim um dia, como um milagre do destino." Os olhos de Maria se arregalaram em choque enquanto ela olhava incrédula para Lingia enquanto ele colocava a mão embaixo do balcão e tirava 2 caixas, que ele abriu. E assim, como se fossem produzidos em massa, 2 fragmentos semelhantes aparecem diante de Maria. "Você. Como? Como você tem um tesouro pelo qual quase dei a minha vida. Além disso, ele é o inimigo mortal daquela corrupção. Qualquer ser do distrito inferior deveria temê-lo." Maria sentiu a cabeça girar. Mas os fragmentos diante dela eram de fato genuínos e continham o poder vibrante da bruxa da vida. Esse ritmo pulsante se intensificou,
fazendo com que o coração de Maria batesse junto, deixando-a desconfortável. Foram todos presentes de clientes, disse Lingia enquanto brincava com os 2 fragmentos. Falando nisso, tenho pesquisado esses 2 fragmentos nos últimos dias e já fiz algum progresso. Parece que você está aqui para discutir esses fragmentos também, hein? Parece que você é um acadêmico, além de um entusiasta de arqueologia. Lingia riu baixinho. Olha, este foi presenteado pela Igreja da Peste. Ah, sim. Você sabe sobre a Igreja da Peste? Disse Lingia, como se tivesse acabado de se lembrar de algo. Eles são um grupo religioso do Distrito Inferior e também me perguntaram sobre esses fragmentos. Querem até que eu vá lá dar uma palestra e disseram que não medirão esforços para encontrar o último pedaço. Mas olha, a peça final veio assim mesmo. É por isso que dizem que o destino faz maravilhas. Hein? Senhorita cliente, a senhora está bem? Lingia ficou surpreso ao notar as pupilas dilatadas de Maria e a maneira como ela cobria a boca, como se tivesse acabado de ver algo absolutamente aterrorizante. Eu estou bem. Maria balançou a cabeça com alguma dificuldade, tentando ao máximo manter a calma. Embora já tivessem se passado vários meses desde que ela havia deixado o distrito inferior, apenas lembrar da crueldade da escuridão da Igreja da Peste, bem como dos moradores do distrito inferior, a fazia sentir náuseas. Essas pessoas viviam no subsolo, sem nunca ver a luz do dia. Água e lamacenta, agitada com vísceras e pedaços de carne, fluía continuamente a um nível que nunca ficava abaixo de suas panturrilhas. Seus mortos não podiam ser enterrados na lama solta e viscosa e, portanto, eram esmagados em uma parte de seu ecossistema subterrâneo por ferramentas de mineração enquanto se decompunham. Aquelas pessoas, talvez não pudessem mais ser chamadas de pessoas, tinham olhos estreitos e cheios de malícia. Sua pele era dura e áspera, até escamosa. Tentáculos cobriam a maior parte de suas cabeças, dificultando que Maria as visse por completo. Ou talvez, porque cada um deles tinha suas próprias deformidades. Mas havia uma coisa que era a mesma. Eles sempre levantavam a cabeça e olhavam para o chão, como se esperassem por algo. Certa vez, ela especulou que a Igreja da Peste, que venerava essas estranhas mutações, poderia estar aguardando o retorno da fonte de suas mutações. E, portanto, seu desejo de retornar à superfície nunca desapareceu. E agora, o dono da livraria disse que queria dar uma palestra para as massas da Igreja da Peste. Aqueles monstros da Igreja da Peste estavam na verdade esperando o dono da livraria ir para o distrito inferior. Será que o homem diante de Maria era aquele que a Igreja da Peste estava esperando? Como se seu coração estivesse tomado por algo, Maria sentiu uma sensação semelhante à sufocação. A passagem regulamentada pela União da Verdade havia sido destruída e, ao mesmo tempo, a Câmara de Comércio de Acha alegava ter escavado uma segunda passagem. Agora, a ambição da Igreja da Pestilência havia sido revelada. Tudo isso não era coincidência, mas uma conspiração planejada há muito tempo. Se você diz, como Lingia disse, ele se preparou para receber o terceiro fragmento. Os olhos de Maria estavam arregalados, e o medo invadiu como uma maré crescente. Ela agarrou o fragmento com força na mão e tentou puxá-lo de volta. Entretanto, naquele momento, ela de repente se viu incapaz de se mover. Não. Não. Não, não. Maria estava suando profusamente ao ver a sombra refletida na parede se mover lentamente, e seu próprio braço parecia ser controlado por ela enquanto ela lentamente apresentava o fragmento ao chefe Lin como se fosse um tesouro. Não. Maria gritou internamente. Noite de Demon Gods capítulo 416. A pegadinha do Black não. Maria se debateu, mas seu corpo estava controlado pela sombra negra. Ela tentou se libertar, mas percebeu que seu corpo físico não respondia e parecia estar separado de sua alma. Ela podia sentir sua alma sendo completamente arrancada de seu corpo e não conseguiu evitar soltar um grito de terror. Maria não ousou mais lutar. Sabia que, se movesse de forma imprudente, enfrentaria a morte de verdade. A sombra negra não controlava seu corpo físico, mas sua alma. A senhora está bem, senhora Maria. Lingi saiu de trás do balcão e tentou ajudar Maria, que parecia estar tendo um ataque epilético repentino. Ah! Maria soltou um grito desesperado ao ver Lingi. Seu rosto estava ficando roxo e sua expressão facial se contorcia de medo, como se tivesse acabado de ver um fantasma. Aquele rosto antes calmo e sem emoção parecia completamente distorcido agora. Socorro! Me ajude!
Maria foi tomada pelo medo e se livrou das mãos de Lin Ji. Seus olhos se arregalaram ao máximo, e ela podia ver claramente que a sombra negra que a controlava agora estava atrás de Lin Ji. Silenciosamente, silenciosamente, apenas olhando para ela. Ah, senhorita, por favor, acalme-se. Lin Ji viu Maria ofegante e percebeu que ela devia ter visto algo realmente assustador. Ele seguiu o olhar dela e deduziu que o objeto de seu medo estava atrás dele. Lin Ji de repente se virou apressadamente, apenas para ver Blackie. O mesmo Blackie que ajudou a consertar a energia, inofensivo a todos os humanos e animais. Blackie, Lin Ji ficou surpreso e sussurrou instintivamente. A sombra negra inclinou a cabeça e desapareceu num instante, deixando Maria, que estava lutando contra ela, cair no chão como um saco de pano quebrado. O que Maria estava com medo era de Blackie, que estava parado atrás de Lin Ji sem que ele soubesse. Lin Ji não tinha nada além de gratidão por Blackie, afinal, Blackie foi quem lhe concedeu todos os livros da humanidade na Terra, o que era a realização do maior sonho de Lin Ji. Além disso, Blackie sempre pareceu amigável, nunca machucando seus amigos ou clientes, incluindo Mãe e Giuseppe. Antes, Lin Ji sempre considerou Blackie uma entidade espiritual amigável, como aquelas frequentemente vistas em animes. Quanto ao propósito e à identidade de Blackie, Lin Ji não se importava. Afinal, cada um tinha seus segredos, e ele nunca sentira qualquer maldade vinda de Blackie, que raramente aparecia. Mas hoje foi diferente. Blackie apareceu pela primeira vez na frente dos outros e pareceu ter causado um grande susto na outra pessoa. Esta foi a primeira vez que Blackie fez algo a um cliente na livraria, embora, de certa perspectiva, Blackie não tivesse feito nada de errado. Embora Lin Ji fosse bastante amigável, ele não conseguia perceber claramente que Maria parecia estar procurando confusão, dada a situação anterior que ocorreu com o na livraria. Além disso, até certo ponto, a aparência de Blackie era como uma aparição, então era normal que alguém comum como Maria ficasse assustada. Senhorita. Lin Ji agarrou os ombros de Maria firmemente, forçando-a a se acalmar, e então a consolou. Não há nada aqui, o que aconteceu com você agora? Ao ouvir isso, Maria recuperou um pouco a compostura. Ela olhou fixamente para o rosto gentil e amigável de Lin Ji. O dono da livraria sorriu e disse, olha. Nossa livraria é muito limpa, não tem nada aqui. Enquanto dizia isso, uma enorme sombra negra se expandiu gradualmente atrás dele, como se estivesse escondida atrás de sua pequena e sinistra criatura. Incontáveis sombras negras se estendiam dela como se fossem os pelos de uma medusa. As palavras gentis e reconfortantes de Lin Ji se transformaram em uma ameaça aterrorizante. Vê você. Maria gaguejou, assustada. Antes que Lin Ji pudesse reagir, ela já havia dado vários passos para trás, aberto a porta da livraria e quase caído para fora. Ela saiu correndo, independentemente de como Lin Ji tentasse impedi-la, como se houvesse alguma presença aterrorizante atrás dela. Você precisa correr desse jeito. Você até deixou suas coisas caírem, pensou Lin Ji consigo mesmo. Com a testa franzida, Lin Ji pegou um caderno velho que Maria havia deixado cair no chão. Lançou um olhar fugaz para Maria em fuga e suspirou antes de se virar. Quando se virou, Blackie, que estava exibindo presas e garras, encolheu-se, transformando-se em uma sombra negra de seu tamanho normal. O que houve com você hoje? O que você estava tentando fazer? Lin Ji parecia descontente e perplexo enquanto sussurrava. Você claramente queria que eu espalhasse meus livros. Então por que assustou? Não foi essa a tarefa que você mesmo me deu? Blackie não se moveu, permanecendo no mesmo lugar e ouvindo obedientemente a repreensão de Lin Ji, como se fosse uma criança travessa que tivesse sido pega fazendo algo errado. Mas, bem, deixa pra lá. Você provavelmente quer ficar com esse fragmento, certo? Lin Ji voltou ao balcão e olhou para os 3 fragmentos de pedra sobre a mesa. Lin Ji então olhou para Blackie e apontou para os fragmentos. Você quer comer isso? Blackie não reagiu e apenas encarou Lin Ji em silêncio. Se Blackie queria comer esses fragmentos de pedra que vinham da vida, isso significava que Blackie era inimigo da bruxa da vida. Trazer Lin Ji para cá pode não ser uma coincidência, afinal, já que Blackie é originalmente daqui. Ele entendia esse lugar e tinha uma necessidade em relação a esse mundo. Então, qual? O papel de Blackie na história do continente Azir? Lin Ji olhou para a figura negra à sua frente enquanto ponderava. Depois de um momento, Lin Ji respirou fundo,
Levantou lentamente a mão e estendeu-a em direção à sombra escura. Lin Ji não sabia por que fez isso. Talvez só quisesse tocar em Black. Era a primeira vez que tentava fazer isso nos poucos anos desde que conhecera Black. O que havia naquela sombra? Era sólida, uma superfície fria e aquosa. Inesperadamente, as pupilas de Lin Ji dilataram-se de repente quando ele viu Black fazendo exatamente o mesmo movimento. Parecia estar imitando-o, e os dois estenderam as mãos ao mesmo tempo, com as pontas dos dedos se tocando por um instante. As pontas dos seus dedos sentiram algo inesperado. Era semelhante à temperatura da sua própria mão, e Lin Ji ficou atordoado por um momento. Ele ainda queria tocar Black mais profundamente, mas no instante seguinte, como um sinal de TV piscando, Black de repente ficou borrado e desapareceu. O dedo de Lin Ji permaneceu suspenso no ar, como se nada tivesse estado ali antes. Lin Ji retirou a mão e olhou para a palma vazia. Ainda conseguia sentir a realidade daquele toque de agora há pouco. Black é humano. Lin Ji balançou a cabeça. Humanos não poderiam ter tal forma. Talvez ele simplesmente adotasse a forma de um humano e simulasse uma temperatura corporal semelhante à sua. Além disso, Black provavelmente não quer comer os fragmentos da bruxa da vida. Afinal, assim como no incidente anterior com a maçã dourada, se Black quisesse, ele os teria comido na hora. Os pensamentos de Lin Ji se desviaram de Black para os 3 fragmentos de pedra sobre a mesa. Com as sobrancelhas franzidas, ele os juntou cuidadosamente. Como Lin Ji esperava, os 3 fragmentos se encaixaram perfeitamente, como se nunca tivessem sido quebrados. Lin Ji tirou uma lupa da gaveta, e as inscrições nesta placa redonda de pedra agora estavam claramente visíveis, sem muitos danos. A vida nunca acaba, as chamas nunca se apagam. Alguma coisa, recitou Lin Ji. Este texto antigo era diferente da escrita élfica da segunda era e parecia vir de uma variante de escrita ainda mais antiga. Embora ele conseguisse diferenciá-los, era como alguém que tivesse aprendido apenas caracteres chineses simplificados tentando ler caracteres tradicionais, e sempre havia partes que ele não conseguia reconhecer. A iluminação da livraria diminuiu gradualmente, e Lin Ji descobriu que estava ficando escuro lá fora, sem nem perceber. Assim, ele caminhou até a porta e olhou para a desolada 23ª Avenida, pensando nos acontecimentos do dia e em como Maria devia estar assustada. Será que o presidente da União da Verdade chamaria a polícia? Chamar a polícia não vai adiantar nada. A força de combate mais forte da polícia está aqui na minha loja. Pedir um exorcismo não funcionaria tão bem. As contribuições de Lin Ji foram essenciais para o estabelecimento da maior fé atual em Norzin. Bem, não há nada com que se preocupar, então. Ele só esperava que Maria, como colega acadêmica, conseguisse manter a calma. Chocalho. Lin Ji fechou a persiana da livraria, e o interior mergulhou na escuridão. Então, de repente, iluminou-se. Lin Ji se virou e, para sua surpresa, viu a mesa de pedra sobre a mesa emitindo um leve brilho vermelho. Noite de Demon Gods capítulo 417. O retorno da vida. Lin Ji ficou surpresa, piscando várias vezes enquanto olhava para a laje de pedra que emitia um brilho vermelho assustador. Ele também havia aprendido algumas habilidades transcendentes com Silver e sabia que tais fenômenos anormais existiam em Norzin, apenas que eles haviam desaparecido na história e Lin Ji não tinha certeza se eles ainda sobreviviam agora. Mas, no mínimo, a bruxa da vida não era coisa de lendas, mas uma verdadeira entidade divina antiga. E ela também era uma velha conhecida de Silver. Lin Ji fechou a porta principal da livraria. O céu lá fora já estava escuro, e Josepa havia retornado e estava fazendo alguma coisa no porão. Lin Ji também esperava que a presidente Maria pudesse retornar para casa em segurança. A antiga placa de pedra emitia uma luz fraca, muito mais fraca do que as luzes da livraria, mas parecia estar gradualmente ganhando intensidade. Lin Ji examinou cuidadosamente a placa de pedra, encontrando a inscrição obscura e difícil de ler. De acordo com o significado da inscrição nesta placa de pedra para indicar sua localização, esta coisa era muito provavelmente a cunha usada pela bruxa da vida. O que significava que esta placa de pedra poderia ser usada para encontrar um caminho. Quanto a onde esse caminho levava e para onde ele ia, era difícil dizer. No entanto, há uma grande chance de ela chegar até aqui. Lin Ji refletiu. Silver já tinha sido bem fácil de se conviver antes, mas ele não sabia como a bruxa da vida seria.
Nesse ponto, Lin Jie decidiu que não dormiria naquela noite e esperaria para ver do que se tratava aquela placa de pedra. Após tomar sua decisão, ele procurou meticulosamente nos livros e materiais de pesquisa nas estantes. Depois de interagir com Silver e acadêmicos de alto nível como Andreu, Lin Jie havia obtido bastante informação e conhecimento sobre os tempos antigos, embora tivesse abordado apenas uma parte deles. Agora, era hora de continuar a pesquisa. Lin Jie escolheu vários livros úteis e os colocou sobre a mesa. Na perspectiva atual de Lin Jie, os dragões e elfos que foram registrados nos tempos antigos de Azir eram existências reais e incrivelmente poderosas, com força incomparável e capazes de feitos milagrosos. E nos registros, as bruxas, semelhantes às criadoras que controlavam tudo no mundo, eram existências ainda mais assustadoras. Silver, por exemplo, com quem Lin Jie estava mais familiarizado, casualmente lhe ensinou algumas habilidades que lhe permitiram frustrar um ataque do caminho da espada flamejante, protegendo Giuseppe Vincent no processo. A própria Silver provavelmente tinha um profundo nível de conhecimento e poder que Lin Jie nem conseguia imaginar. E como uma das 4 bruxas primordiais, a bruxa da vida provavelmente não era inferior a Silver em termos de poder. Lin Jie ainda se sentia um pouco nervoso quando seus processos de pensamento chegaram a esse ponto. Sou apenas uma simples dona de livraria, mas chegou o dia em que conheci 2 bruxas primordiais. Ninguém acreditaria se eu dissesse isso. Lin Jie abriu vários livros que pesquisavam a bruxa da vida e começou a lê-los seriamente. Em A Lenda da Vida Primordial, escrito na Terceira Era, dizia-se que as 4 bruxas primordiais não tinham um relacionamento cooperativo. Embora se conhecessem, cada uma delas tinha crenças e ideias diferentes. Essas se tornaram a personificação das regras no continente Azir. Entre elas, a bruxa da vida era a protetora gentil, compassiva e simpatizante da humanidade. De certa forma, ela era a mãe da humanidade. Ela chegou com raios e chamas, iluminando o mundo originalmente caótico. A existência das chamas permitiu à humanidade construir seus próprios lares, mas onde havia luz, havia escuridão. E a escuridão era o ambiente propício para a criação do deus maligno e das bestas oníricas. Em algum momento, a escuridão invadiu Azir, contaminando as mentes das pessoas e fazendo com que inúmeras pessoas que a testemunharam morressem ou enlouquecessem. Lin Jie franziu a testa. Esta passagem não detalhava como as pessoas caíam no medo e na loucura. Era vaga e duvidosa. No entanto, parecia que esse período de tempo seria posteriormente chamado de Grande Peste, e o último rei elfo que morreu de loucura, Candela, era considerado a fonte da praga. Mas, na verdade, a escuridão foi a causa da contaminação. Candela era apenas uma pobre alma que foi culpada pela distorção da história. Em seguida, Lin Jie leu um livro antigo da Segunda Era, que era a época dos Elfos, o antigo reino dos Elfos. Lá dentro, assim como no livro anterior, havia lendas sobre a bruxa da vida protegendo a humanidade. No entanto, dizia que a bruxa da vida não deu o fogo à humanidade e que ela já existia desde o início. Neste livro, a bruxa da vida acreditava que elfos e dragões antigos se tornaram orgulhosos, arrogantes e cruéis devido ao seu poder avassalador e, portanto, o continente Azir sob seu controle estava caminhando para a destruição. Ela acreditava que somente os humanos que ela amava poderiam se tornar os mestres deste mundo. Por isso, ela construiu uma fogueira e protegeu todos os humanos quando a escuridão desceu. Como bruxa, ela também ensinou aos humanos muitos conhecimentos e habilidades, permitindo que se reproduzissem. Eventualmente, ela exauriu seu poder e caiu enquanto protegia os humanos da invasão do deus maligno. Ela era neutra, amigável e uma boa bruxa, mas na Segunda Era, quando os elfos existiam, a bruxa da vida era descrita como uma entidade egoísta e fraca neste livro. Entretanto, quando Era se aproximou da idade dos humanos, a gentil imagem da bruxa da vida surgiu. As bruxas primordiais eram a personificação das regras de todo o continente Azir, e talvez a bruxa da vida fosse a personificação da vida humana. Lin Jie folheou vários outros livros sobre a bruxa da vida. A maioria deles era semelhante, alguns exageravam, mas todos incluíam histórias da bruxa da vida usando o fogo para resistir à escuridão. Essa escuridão parece ser raramente registrada. Lin Jie coçou o queixo enquanto refletia. Entretanto, em alguns documentos, a escuridão era chamada de Deus Maligno. Esse Deus Maligno nem sequer revelou seu rosto, mas sua mera chegada fez com que toda a era dos elfos perecesse. Dessa forma,
embora parecesse um pouco egoísta favorecer apenas a humanidade, foi justamente porque a bruxa da vida preservou a centelha da vida humana que permitiu que os Norzin de hoje existissem. Lin Jie folheou o livro, apoiando o rosto em uma das mãos. Não sabia há quanto tempo estava lendo e sentiu sonolência. Como se estivesse vagando por um longo tempo e finalmente encontrando o caminho de volta. Uma luz vermelha e nevoada começou a girar no ar ao redor da placa de pedra, e a temperatura de toda a sala começou a aumentar. Enquanto isso, Lin Jie caiu no sono. Lin Jie sentiu como se tivesse esbarrado em alguém e acordou. Olhou para ver quem era, mas viu apenas uma sombra fugaz. Pretinho. Os olhos de Lin Jie se arregalaram ao ver a placa de pedra à sua frente brilhando como um aglomerado de chamas. Uma nuvem de fumaça girou ao redor da placa e atravessou. O brilho do tablete se intensificou, e a fumaça se espalhou gradualmente, lentamente assumindo uma forma humanoide feminina borrada. Metade de seu rosto estava envolta em chamas, enquanto a outra metade estava coberta de escamas. Ela flutuava no ar, com as asas ligeiramente caídas, abertas nas costas. Ao seu redor, as chamas fluíam para o chão como uma capa. A boca de Lin Jie ficou aberta de surpresa, e ele ficou sem palavras por um bom tempo. Ela realmente veio? A bruxa da vida finalmente abriu os olhos, que estavam cheios de pura luz branca, e a primeira pessoa que ela viu foi Lin Jie. Lin Jie respirou fundo e lhe deu o que considerou seu sorriso mais amigável e respeitoso. Olá. Entretanto, o que aconteceu foi que a expressão da bruxa da vida mudou quando ela viu Lin Jie. Lin Jie cumprimentou-a sinceramente. Olá, sou Lin Jie, uma. É você mesmo? A bruxa da vida não conseguia acreditar no que via e franziu a testa assim que viu Lin Jie. Você voltou! Exclamou a bruxa da vida, incrédula. Lin Jie apontou para si mesmo, confuso. A expressão da bruxa da vida gradualmente se tornou assustadora e grotesca, como a de Maria antes dela. E então, é assim, ela murmurou. Franzindo a testa, Lin Jie perguntou perplexo, você está me confundindo com outra pessoa? Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos.